Confesso que gostaria de poder participar com mais frequência, mas assim a idade também e os múltiplos afazeres não me permitem estar assim, com tanta frequência. Eu já fui um grande apreciador, sabe? De momentos especiais com outros pastores, de nos levantarmos de madrugada. Eu tive a oportunidade de morar com outros colegas no prédio pastoral, e a gente sempre tem esse costume. Mas, à medida do possível, nós vamos estar juntos. Quando os convites forem feitos, eu estarei sempre de prontidão e vai ser uma alegria muito grande. Hoje eu quero tratar com vocês de um assunto aparentemente muito simples, mas é um assunto muito importante. Na realidade, é um assunto que vai tratar de um divisor de águas. Eu, quando pequeno, ouvi minha mãe falar, infelizmente, eu posso agora dizer saudosamente, né? Em memória. Tem 40 dias que eu perdi a minha mãe querida e as recordações dela estão sempre presentes em tudo que eu faço. E ela dizia que não dá para ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Ela sempre, eu cresci ouvindo esse chavão. E o assunto que eu quero tratar hoje é justamente esse, baseado aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao seu final é caminho de morte. Então, eu quero nesta madrugada aproveitar aqui com os queridos que nos ouvem esse assunto que deve ser, na realidade, um divisor de águas em nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre escolha, sobre decisão, mas em relação ao que a Bíblia nos apresenta. Então, nessa noite eu quero aqui, através de alguns versículos da Bíblia, eh, mostrar que a Bíblia dá as características, ou ela mostra quem vai para o céu e quem não vai. E dentro do assunto de hoje, eu queria, assim, ao compartilhar, você pudesse indo assim, fazendo uma autoanálise para ver se, de fato, né, nós precisamos ter a convicção, nós precisamos ter a certeza de que realmente estamos no caminho certo. Não porque quando se trata das questões, as questões espirituais, quando se trata da Bíblia, quando se trata de destino, nós não podemos ter dúvidas, né? E também não podemos, né, aliás, não devemos, né, continuar a nossa jornada achando que tudo está bem quando há um sinal amarelo, um alerta, sabe? Evitando, evidentemente, o sinal vermelho. Então, assim, toda escolha tem suas consequências. Toda escolha tem suas consequências. E nesta noite eu queria pedir aos queridos que pudessem olhar para si mesmos, né, as irmãs para si mesmas, para que esse tema não pudesse ser visto do ponto de vista na nossa mente, para outra pessoa. Não descarte o alerta de Deus, porque essa mensagem é para você, é como se estivesse apenas eu e você. É uma mensagem que é para mim e eu estou compartilhando com você, como se você, meu irmão, minha irmã e amigo e amiga, fosse a única pessoa a escutar. Então, é uma mensagem muito forte para cada fase da nossa existência, ou para cada acontecimento profético. Deus envia recomendações, Deus envia advertências, dependendo de nossa situação. Deus envia sentenças, ele envia alertas e até ultimatos, a fim de que o seu povo não perca de vista a estação final, que é a vida eterna. Tá bom, meus amados? Daqui a pouco nós vamos entrar aqui nos textos bíblicos para a gente dissecar esse assunto muito importante, mas eu queria que, dentro das advertências bíblicas, dentro das orientações de Deus, dentro dos ultimatos, né, nós pudéssemos ter um cuidado especial em relação às nossas respostas. Eu destaquei 5 pequenas respostas. Eu não vou aqui trabalhar essas respostas, porque ela vai estar dentro desse escopo geral, né? Mas ter um cuidado dentro desse assunto muito importante, não tratar as coisas de Deus com não tem perigo. Só mais uma vez, todos estão fazendo. Mais tarde, estou nem aí. Sim, são perguntas que a gente precisa ter um cuidado especial, respostas que a gente precisa ter um cuidado especial,
diante das advertências bíblicas, porque as advertências bíblicas vêm para todo mundo. Então, a gente tem que ter cuidado para não descartar, em hipótese alguma, esse alerta divino. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está aqui no livro de Romanos, capítulo 12, verso 6, acompanha a leitura aí na sua Bíblia. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. Então, a Bíblia vai nos apresentar esses dois perfis, ou esses dois caminhos, que a gente já, em tese, já conhecemos, mas vamos tentar aqui, de alguma forma, esmiuçar para ficar mais fácil, ajustar aos nossos pensamentos e bem como aos nossos procedimentos, tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, no capítulo 12, o verso 2. Está registrado aqui na minha Bíblia, a sua vai confirmar, evidentemente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, inspiradamente, está compartilhando a ideia de que para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, é necessário, viu? É necessário passar por esse processo de inconformidade em relação ao mundo. Então, não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas façam por onde ter a renovação do entendimento para podermos experimentar a vontade de Deus. Então, aqui a Bíblia vai assim de maneira muito assim, inspirada, vai abrindo diante de nossos olhos e entendimento a forma pela qual nós vamos nos encontrar dentro do caminho certo. Então, o primeiro passo é esse aqui: não vos conformeis com este mundo. Se há uma conformidade da nossa parte com o que o mundo oferece, aí já é um alerta para cada um de nós, sabendo que sabendo que toda escolha, toda decisão que nós fazemos, as consequências, elas vêm junto. Ok, amados? Então, se nós queremos realmente é, aproveitar, se nós queremos realmente experimentar na sua intensidade a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, o primeiro conselho bíblico é esse: não vos conformeis com este mundo. Aí nós vamos agora detalhar o que seria essa conformidade com o mundo. Aí nós vamos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 8. Então, a Bíblia já vem assim mostrando alguns elementos que são fatores determinantes para quem vai para o céu e para quem não vai. Eu não vim aqui para dizer, assim, o meu objetivo, o meu propósito, à luz da palavra de Deus, é que todos nós caminhemos, né, de forma segura e certeira para o céu. Mas se porventura, nesse pouco tempo que eu tenho aqui com vocês, abrindo a palavra de Deus, se alguém se encontrar com alguns desses elementos em sua bagagem, tá? Não se desespere, porque ainda dá tempo para jogar fora. Porque não dá para continuar com eles, porque ninguém vai entrar com bagagem no céu. Ou deixa, ou então fica de fora, com bagagem e tudo. Dá para entender, meus amados? Então, é um assunto importante, porque é muito pessoal, é muito nosso. E aqui o apóstolo João, ele compartilha conosco no capítulo 21, o verso 8. Aqui ele já começa a apresentar alguns elementos que está presente na vida dos que não vão para o céu, tá? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vejam que a lista bíblica é grande. Eu vou ler outros textos bíblicos para a gente entender isso aqui que é importante. Eu quero só aqui mencionar quanto aos tímidos. Fica assim com interrogação, o que isso contempla? Como é que Deus vai julgar
vai nos julgar, levando em conta a nossa natureza, porque tem gente que tem um temperamento sanguíneo, né, que fala feito um papagaio. Já tem outros que são fleumáticos, né, que são muito quietos. Então, quando a Bíblia diz que, quando essa característica, tá, das pessoas que não vão entrar no céu, quando fala de timidez, vamos ficar em paz, e não está atrelado de forma direta à nossa timidez, por natureza. Porque se for dessa forma, eu seria um candidato seríssimo a ficar fora do céu, né? Mesmo como pastor, mas olhando, rebuscando o meu passado, eu fui um juvenil, um adolescente, um jovem, muito tímido, né? E como a maioria de vocês já sabe, eu fui gago, ainda trago comigo essa dificuldade, né? Eu tenho que estar sempre um passo à frente para ter esse cuidado. Então, eu tenho um problema de dicção, às vezes a palavra engancha ainda, mas pelo fato de eu ser gago, eu era tímido demais. E conheço alguns irmãos que também são ultra mega tímidos, mas não é esse tipo de timidez. A palavra de Deus, quando diz que vão ficar de fora, os tímidos, é aqueles que conhecem a verdade e agem de forma egoísta, e querem a verdade só para si. E essa verdade, essas verdades que nós aceitamos, ela é ilustrada na Bíblia como se estivéssemos tomando água de uma fonte e nós passando agora a ser uma fonte também. Ou seja, é, essa timidez de conhecer a verdade, de viver a verdade, mas ficar só para si mesmo, ou só para si mesma. Então, essa timidez, ela é perigosa. É um indício de que nós estamos num terreno minado, tá? E outros fatores aqui também, eu quero destacar aqui nesse verso, os mentirosos. Mentir virou moda. Hoje vivemos num período, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Onde a mentira passou a ser o carro-chefe. As pessoas que mentem recebem, de certo modo, recebem destaques. Os mentirosos hoje parece que são recompensados com privilégios, mas isso, na realidade, quem tem essa característica, quem tem esse elemento, meus amados, estão, na realidade, correndo um risco tremendo de ficarem fora da eternidade. O tempo ainda está a nosso favor, né? Mas dias virão em que tais características não serão mais toleradas por aqueles que haverão pelos céus na vida daqueles que vão para a eternidade. Eu queria ler aqui mais dois textos, pelo menos só mais um. Eu tenho aqui três textos, né? Você pode anotar e ler em casa. Gálatas capítulo 5, 19 a 21, e 2 Timóteo capítulo 3, o verso de 1 a 5. Aí eu quero ler aqui o que está aqui no livro de 2 Timóteo. A minha acompanhe na leitura, por favor, tá? Isso aqui é a Bíblia apresentando, viu, meus amados? Apresentando elementos que estão presentes na vida dos que não vão para o céu. É bom fazer essa menção para que ninguém fique iludido ou para que ninguém continue sua vida desapercebido, tá bom? Então diz aqui, sabe porém isto, nos últimos dias, se referindo aos nossos dias atuais, dias sobrevirão, dias sobrevirão, tempos trabalhosos, porque haverá um homem, me desculpe, a leitura não é esta, aqui é 2 Timóteo, eu estou lendo primeiro, é 2 Timóteo 2, 3, de 1 a 5, achei. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, homens, aqui num termo genérico, né? Homens, mulheres, juvenis, jovens, adolescentes. Haverão pessoas assim, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites deste mundo do que amigos de Deus, da presença de Deus. Vou ler outro texto, me empolguei, e é importante. Gálatas capítulo, acompanha bem rapidinho aí, Gálatas capítulo 5, o verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, e as quais são heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ok, amados? Então, a Bíblia é muito clara em expor para a gente esses elementos. O outro texto que eu quero ler, fechando assim, existem vários textos, mas outro texto que eu quero aqui ler para vocês é 1 Coríntios, capítulo 6, que eu quero ter tempo para mostrar também os elementos que estão presentes na vida dos que vão para o céu. Né? Isso é importante demais. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 10. E diz assim, olha, e não erreis, nem os devassos, há outras versões que dizem os efeminados, nem os idólatras, nem os adúlteros, tá aqui, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, você vê que o leque é as pequenas raposas, que é o cotidiano, mas que, infelizmente, engrossa a corda daqueles que correm o risco de não ir para o céu, que é a ironia, a, a crítica, sabe? Se arranham devido a picuinhas que acontecem no seio da igreja e também no seio da família. Então, essa lista ela é muito vasta e ela tem coisas mais complexas, porque aqui a gente viu elementos que realmente talvez não estejam em, em conformidade com os nossos princípios e com nossas crenças e com a nossa vivência. Mas tem elementos que a gente precisa, por isso que a gente precisa fazer uma autoanálise, entende? Ainda é tempo, ninguém tem que ficar desesperado, pastor, misericórdia, agora o que eu vou fazer? Porque eu percebi que desses 15 elementos aí que o senhor já mencionou, pelo menos 3 ou 4 está presente na minha vida. Então, meus amados, não nos esqueçamos que somos pecadores, certo? Mas isso, o fato de sermos pecadores, não dá o direito de eu simplesmente entrar de cabeça e levar uma vida totalmente desregrada. Não o caminho não é por aí. Nós somos pecadores, mas não podemos esquecer que somos pecadores arrependidos. Então, na vida do pecador arrependido não há conformidade, não há similaridade com esses elementos, porque eles identificam, infelizmente, né, aqueles que não vão para o céu. Nós estamos caminhando para o céu, né? E se tem uma coisa que nós precisamos ter consciência é de que é essa convicção. Paulo, quando foi sentenciado, ele tinha certeza que que ia para o céu. E muitos nós, adventistas, há uma apologia, há contendas às vezes, né? Falta de consenso, quando uns dizem que eu tenho a certeza que vou para o céu, outros dizem que não tem, né? Então, é o seguinte, nós precisamos ter essa convicção. Paulo, quando soube que ia morrer, né? Quando vem a notícia para alguns que estão aí, infelizmente, quando a medicina dá o veredito final, quando o caso é irreversível, entende? Só há oportunidade de declarar que realmente temos essa certeza quando estamos enfermos. Eu acho que não há necessidade de chegarmos a esse patamar, entende? Mas ele vivia essa verdade plena de que tinha certeza que ia para o céu. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas a coroa da justiça me está reservada. Entende, meus amados? Claro, é evidente que Paulo era um pecador arrependido e tinha suas dificuldades, entende? Suas limitações, como nós também temos. Mas nós não podemos, não devemos, em hipótese alguma, viu? Nem na nossa vida só a sós com Deus
e nem na nossa vida pública, ok? Porque, quer queira ou não, onde nós passamos, onde nós vivemos, nós vamos deixando as referências. Vamos deixando as referências, tá? E, e nos faria muito bem, né? Que todos nós pudéssemos ter a certeza de que esses elementos possam estar totalmente longe de nós. Eu queria ler aqui um texto que foi escrito por Ellen White na Review de Harry, no dia 21/7/1896. Ela escreveu assim, olha, quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus recompensará esse fato mediante um derramamento sem medida do Espírito Santo. Então, nós estamos caminhando, meus amados, para chegar a esse nível, viu, de entrega, de consagração, colocar o nosso coração, o coração é símbolo de vida em sua totalidade, no serviço de Cristo, no altar do Senhor, entende? Eu diria assim, a maior prova dos que vão para o céu, né, evidentemente, quando chegarmos aí já para o finzinho mesmo do fim do tempo, quando, como recompensa da lealdade, da entrega, da consagração, viu, do viver cristão genuíno, apesar das lutas interiores que nós temos, né? Não pode esquecer que a gente vai passar pelo processo da angústia de Jacó, que é outro detalhe, é um outro assunto. Mas, a despeito de tudo isso, haverá, da parte de Deus, esse reconhecimento, né? Ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Então, será algo realmente extraordinário na nossa vida. Há um outro pensamento, aqui está no livro Serviço Cristão, na página 254, diz assim, não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo. Observe, meus amados, não há limites à utilidade daqueles que se dispõem, aqui mais uma vez o texto falando, né? Que põe de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Tão poderosamente pode Deus operar quando os homens se entregam à direção do seu Espírito Santo. Então, quando nós nos dispomos, o Espírito Deus, ele não fica inerte. Ele atua, ele trabalha de maneira poderosa, de maneira que o Espírito Santo ele pode exercer, né, com toda a autonomia, com todo o poder, o papel que ele veio aqui realizar aqui na Terra, que é justamente de nos fazer, de nos levar ter nojo, né, ou censurar o pecado na nossa vida, em suas formas, das quais eu compartilhei aqui com os queridos, ok, meus amados? Bem, havendo caminhos que para nós parece direito, aí o apóstolo Mateus, aqui no capítulo 7, verso 13 e 14, ele fortalece aqui essa ideia. Me acompanhe, por favor, bem rapidinho, aqui no, no primeiro evangelho aqui do Novo Testamento, Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Aqui está dizendo assim, olha, entrai pela porta estreita, Mateus escreveu, mas quem falou foi Jesus, viu, meu povo? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontram. Ok? Então, observe que a Bíblia é muito clara, ela coloca parâmetros, ela coloca distanciamento, porque no início eu falei que minha mãe dizia, não dá para servir a Deus com um pé na igreja e um pé no mundo. Por isso que a ilustração perfeita
para a gente assim pegar o caminho certo e nele permanecer, é a bifurcação. Você vem andando daqui para lá, entende? Mas num caminho só. Mas lá na frente você se depara com a bifurcação, onde você vai ter que escolher o caminho direito, o caminho estreito ou o caminho largo, ok? Então a Bíblia está aqui dando essas advertências, né? Dando esses alertas, dando essas indicações, essas recomendações, a fim de que, e de forma insistente, viu? E tem mais isso, e de forma insistente. Esse Deus nos ama demais, porque o que há de orientações na Bíblia, né? A fim de nos despertar, não são poucas os textos. Então, a Bíblia aí nos orienta para ter esse cuidado, porque é, já deveríamos, né? Todos nós já deveríamos ter pego o caminho estreito, mas uns ainda continuam com o pé na igreja, um pé no mundo, um pé no mundo, um pé na igreja, e assim vai tocando o barco, assim vai levando a vida, e nós estamos caminhando para claras definições, nós sabemos disso, né? Quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus, mais evidente ficará a santidade na vida dos que vão para o céu, tá? E eu vou comprovar isso aqui através do livro de Daniel, me acompanhe, por gentileza. Daniel, capítulo 12. É um livro pertinente aqui aos eventos finais. Aqui fala os acontecimentos nos últimos tempos. E aqui no capítulo 12 de Daniel, verso 10, em especial, está registrado assim, ó. Só quero assim, contextualizar aqui capítulo 12, verso 4. Ou seja, é, Daniel foi escrito há muito tempo atrás, tá certo? Nós sabemos bem disso. Agora, por ser um livro profético, para quando deveria acontecer essa, esses eventos? Aí no verso 4 está aqui: E tu, Daniel, feche essas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, né? E nós sabemos aí que a ciência se multiplicou, tem aí, em média, 5 minutinhos, né? A ciência se multiplicou, está se multiplicando cada vez mais, né? Coisas fantásticas estão acontecendo. Então, aqui diz que o que eu vou ler agora deverá acontecer no fim do fim dos tempos, que é esses dias que nós estamos vivendo. Verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, aqui, observe que a Bíblia vai, assim, dando de maneira muito contundente, de maneira muito séria, essas advertências, essas recomendações, dizendo, olha, quem vai para o céu, quem vai para o céu, aqui segundo o contexto de Daniel, terão as suas vidas embranquecidas, né? Então, essas pessoas se utilizarão da justiça, da misericórdia e do amor de Cristo em suas vidas. Isso é simplesmente extraordinário e maravilhoso. Outro texto está aqui no livro de Mateus, ou melhor, Lucas, Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda. Então, observe, meus amados, esses dois versos, né? O de Daniel, capítulo 12, verso 10, e aqui Apocalipse, capítulo 22, 11, na realidade, é, é Deus dizendo para a gente que não dá para permanecer com o pé na igreja e um pé no mundo. Não dá para ver com essa conformidade, né? Essas paixões precisam ser tiradas do nosso interior. Procedimentos dúbios precisam ser removidos, porque nós vivemos um período terrível. Essa aqui é a grande verdade. Mas nós precisamos ter esse perfil. Eu quero aqui mencionar, eu quero ler o penúltimo texto, dentro desses 3 minutos que eu tenho. Me acompanha aí de forma bem rápida, no livro de Gálatas,
tá? Capítulo, capítulo 5, nós vamos ler aqui o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, que é temperança. Contra essas coisas não há restrição, tá? Não há lei. Então, observe, meus amados, que a Bíblia ela é muito taxativa, ela é muito clara, né? Lembrando que toda escolha tem suas consequências. Então, não descarte, viu? Em hipótese alguma, os alertas de Deus. Então, aqui é só para a gente, foi apenas uma pincelada. O assunto, ele é, embora simples, mas ele é muito vasto, muito profundo também, diga-se de passagem. Mas a Bíblia está aqui mostrando de forma bem distinta dois quadros, dois caminhos, duas situações, dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas, entende? Então, cabe a nós que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, permanecer. Agora, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Se eu corro o risco de estar sendo reprovado pelo meu vocabulário, está na hora de mudar o vocabulário. Entende? Se a Bíblia me reprova em virtude de minhas intenções, tá? Eu preciso me livrar dessas más intenções. Então, se eu estou sendo reprovado por alguns procedimentos, então eu preciso me libertar desse tipo de procedimentos. Entende, meus amados? Agora, a maior evidência, viu, para que se confirme a nossa jornada para o céu é em casa. Não tem que haver disparidade do crente do crente em casa, do crente na igreja, ou do cristão em casa, do cristão na igreja, tá? Então fica aqui esses alertas divinos, tá? Para todos nós, mas não esqueça, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 17, diz assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer nas verdades, aquele que permanecer no caminho estreito, porque é verdade também que aquele que permanecer no caminho largo vai se perder, não tem para onde correr, tá? E outra coisa, meus amados, não tente adaptar a Bíblia ao seu estilo, ao que você pensa que você acha, tá? É o mal hoje de muitas pessoas, de muitas famílias e é a razão de tantas religiões, entende? Então se liberte, se desapegue dessa forma de pensar, vamos seguir essa orientação de que quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, seremos recompensados, mesmo sem nenhum merecimento, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem pavimentar esse caminho seguro para ir para o céu. Então, nós temos diante de uma oportunidade de reavaliar quem nós somos, o que pensamos, o que fazemos, tá, meus amados? E não fique triste, porque eu, eu, eu consigo enxergar alguns desses elementos ainda na minha vida, desse aparato aqui que eu li, aí de Apocalipse 21:8, de 1 Coríntios 6:10, e tantos outros textos aí que a gente encontra, tá bom? Mas não temos que ficar desesperados nem angustiados, porque a misericórdia de Cristo está sendo renovada em nossa vida diariamente. Então, rogo a Deus que nos preparemos, porque eu estou lutando, você também está lutando aí, e eu quero ser seu amigo, seu vizinho lá no céu, viu? É isso mesmo. Então, vamos trabalhar e que o Espírito Santo continue com a nossa permissão, né? Com a nossa autorização, ele continue a nos conduzir de maneira segura e certeira para a eternidade, que é para lá que nós estamos indo. Vamos orar então? Pai Celestial, nosso Deus, muito obrigado por esses momentos importantes, que eles possam ser, na realidade, demarcar o antes e depois, divisores de água em nossa vida. Porque não dá, Pai bondoso, continuar com procedimentos, vocabulários, atitudes, pensamentos que, porventura, atentem contra o nosso cristianismo. Nos perdoe no que temos falhado, mas nos dê a grandeza, a humildade, a serenidade, a coragem de mudar tudo aquilo que for preciso, com o auxílio do Divino Espírito Santo.
porque de nós mesmos não há nenhuma chance. Mas obrigado, Pai Celestial, porque Jesus veio a essa terra para mostrar, para nos dar essa esperança. Nos ajuda a nos mantermos nesse caminho seguro que nos levará para o céu. Nos dê a graça, Pai Celestial, de entender que a solução está na devoção, a solução está na comunhão, a solução está na dependência, da nossa dependência em relação a Ti. Nos dê essa graça, Pai Celestial, por favor. E te suplicamos, de forma sincera, que nos dê a satisfação da verdadeira libertação, do apego aos bens materiais, ao que o mundo oferece. Hoje vivemos num mundo onde a imoralidade, o sexo, infelizmente, de forma incoerente, tem, Pai Celestial, causado grande destruição nos lares e nas igrejas. Nos ajude, Pai Celestial, por favor, a permanecermos firmes, leais, focados nessa jornada, até que muito em breve tenhamos a alegria, Pai Celestial, uma vez totalmente revestidos pelo Espírito Santo, de participarmos dessa última investida e vamos poder salvar muitas outras pessoas, sendo instrumentos de tuas mãos. Nos dê a tua graça e paz, para que o nosso cristianismo possa ser eficiente e poderoso em casa e na igreja, e em qualquer outro ambiente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.